Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula da disciplina de Orientação a Objetos. Essa será uma aula introdutória. Meu nome é Karina Valdívia Delgado. O primeiro que temos que saber, nessa aula vamos aprender vários conceitos, por exemplo, o que é programação orientada a objetos, os conceitos básicos de programação orientada a objetos, mas antes disso vamos falar um pouquinho sobre paradigmas de programação. O que é um paradigma de programação? É a forma em como você desenvolve o seu código. Tá? São diferentes formas em que as linguagens de programação trabalham. Existem vários paradigmas de programação. Por exemplo, o paradigma estruturado, o paradigma funcional, o paradigma orientado a objetos. Vamos ver cada um deles. Começando pelo paradigma estruturado. Vocês já trabalharam com esse paradigma. Nesse caso, vocês seguem uma sequência de instruções, vocês usam alguns comandos, como por exemplo, condicionais ou comandos iterativos. E nesse caso, vocês trabalham com funções, vamos chamar de blocos, né? Na programação estruturada, então, os procedimentos são implementados em blocos. A comunicação entre esses blocos se dá pela passagem de dados. Tá? O objetivo, então, da programação, nesse caso, é desenhar um conjunto de funções, os blocos funções, que solucionem as tarefas requeridas. Caso essas funções sejam muito grandes, o que você faz é, na verdade, dividir essas funções em funções menores, que façam coisas menores. Nesse paradigma, geralmente, as informações são armazenadas em variáveis globais. Que linguagens de programação seguem esse paradigma? Algumas linguagens conhecidas são C, Pascal, Fortran. Passemos para o segundo paradigma, o paradigma funcional. No paradigma funcional, não existe declaração de variáveis, apenas existem funções. Então, aqui, as operações nesse paradigma são, por exemplo, fazer composição de funções e o que é usado bastante é a recursividade. As linguagens que usam esse paradigma são o Lisp e o Haskell. O nosso terceiro paradigma, programação orientada a objetos, que é o objeto de estudo dessa disciplina. Em programação orientada a objetos, obviamente, você vai trabalhar com objetos. Tá? Então, o que você faz? Os dados e as funções que estão relacionadas são encapsuladas em objetos. Tá? E a comunicação entre vários objetos é feita através do envio de mensagens. Então, qual que é o objetivo na programação orientada a objetos? É desenhar um conjunto de classes. O que apareceu um novo termo? Classes. O que são as classes? Elas agrupam um conjunto de objetos semelhantes e o que vamos fazer então? É desenhar um conjunto de classes que atendam às tarefas requeridas. Existem várias linguagens que são orientadas a objetos, por exemplo, Smalltalk, Java, C++, C Sharp, Delphi, Ruby e Python. Existem várias vantagens de usar programação orientada a objetos quando comparado com o paradigma estruturado. Quando você divide o seu problema em problemas menores, na verdade, quando você divide o seu problema, seu tudo, em partes, nesse caso, que seriam classes, você consegue maior índice de reaproveitamento do código. Você pode reaproveitar o código de um lugar para outro. Você consegue ter maior facilidade para manter o código. E também maior confiabilidade no código. Por quê? Porque você, por exemplo, vamos supor que tem algum problema em uma parte do seu código. Simplesmente você vai para essa parte, conserta o problema e não precisa mexer nas outras partes. Você também tem maior facilidade de gerenciamento do código e de estender também seu código. E seu código fica mais robusto. Tá? Ele pode funcionar de maneira correta, baixo qualquer problema que aconteça no seu programa. Tá, vamos ver um exemplo sobre programação orientada a objetos e programação estruturada. Vamos ver o seguinte exemplo. Como que é a forma que eles resolvem? Escreva um programa
para registrar as 4 notas de cada um de 10 alunos em uma disciplina e calcule a média de cada um. Então, o primeiro que fazemos em programação estruturada, o que a gente faz é identificar o que é mais importante, o que precisamos fazer, que funções são necessárias. Nesse caso, eu preciso, por exemplo, ler as notas, eu preciso calcular a média e eu preciso mostrar o resultado, imprimir o resultado. Tá bom, depois de que eu pensei quais são as funções que eu preciso implementar, eu penso que dados preciso guardar. Eu preciso guardar os dados de 10 alunos, as 4 notas de cada um desses 10 alunos, e também preciso guardar a média. Certo? Então, pensando em programação estruturada, vamos ter notas, para alguma estrutura para guardar as notas, que nesse caso seria uma matriz, que tem 10 linhas, uma para cada aluno, e 4 colunas, uma para cada nota. Um vetor de tamanho 10 para guardar as médias. E vamos ter aqui as funções que são necessárias. Ler nota, calcular média, imprimir média e, obviamente, o programa principal também. E agora, o que acontece se pensamos no paradigma orientado a objetos? Como que a gente vai resolver esse problema? O que a gente tem que pensar agora não é mais em funções. O mais importante é pensar em objetos. Tá? Então, quais são os objetos mais importantes nessa descrição que mostrei para vocês antes? O objeto mais importante é o aluno. Tá bom, então em programação orientada a objetos pensamos em objetos. O mais importante, eu tenho 10 alunos, 10 objetos, certo? Aí eu tenho que pensar que informação de cada um desses alunos é importante. O nome, a nota, a média, ok? Quais as funções, quais os métodos que eu preciso, que estão relacionados com todas essas informações do aluno? São ler informação, calcula a média, imprime os dados. Certo? Então, vamos ter uma classe, que vamos chamar de aluno, e uma outra classe, onde vai estar o programa principal, que vamos chamar de registro de notas. Então, o registro de notas tem de 0 a 10 alunos, no nosso exemplinho simples. Tá, vimos vários conceitos aí, então, que são objeto, classe. Vamos ver a definição desses termos. O que é um objeto? Um objeto é uma entidade que formaliza o modo pelo qual compreendemos algo no domínio do problema. E ele deve estar o mais próximo possível das entidades do mundo real. Então, aqui, no nosso exemplo, o que é objeto? O objeto seriam os alunos, os 10 alunos. Eles são concretos, são entidades concretas, certo? Como que a gente identifica isso em uma descrição de algum problema? Geralmente, identificamos eles porque eles são substantivos no domínio do problema. O que os objetos têm? Os objetos têm um estado, um comportamento e uma entidade. Vamos ver cada um deles. O estado é definido pelas propriedades, na verdade, pelos valores das propriedades que eles têm. O comportamento é definido pela forma em que o objeto reage quando outros objetos se comunicam com ele. Tá? Ele pode mudar de estado, por exemplo. E a identidade é o identificador do objeto. Ele permite distinguir ele de outros objetos. Tá? E agora, o que é uma classe? Uma classe é uma representação de qualquer coisa que seja necessária para solucionar o nosso problema. Tá? Pode ser visto como uma caixa preta que tem dentro dados e funções. Uma classe, ela descreve um conjunto de objetos semelhantes. Isto é, quais atributos e métodos resumem as características comuns de vários objetos. Então, no nosso exemplinho, de novo, eu tenho 10 alunos. Quais são os atributos que todos eles têm em comum? Quais são os métodos que todos eles têm em comum? Certo? Então, identificamos isso. E essa estrutura que vai ser a classe. Então, a classe, na verdade, é uma abstração que define o que os objetos são e como eles se comportam. Um exemplo de classe é aluno. Outro exemplo é professor, outro cliente, vendedor, livro. Ok, esses dois conceitos estão muito relacionados, classe e objeto. Qual que é a diferença, então? A classe define a estrutura, o objeto a instância da classe.
certo? Então, são duas coisas diferentes. Estão relacionadas, mas são diferentes. O objeto é uma entidade concreta, tá? E ele tem uma existência em tempo e em espaço, enquanto a classe é apenas uma abstração. Tá? Então, de novo, classe é uma estrutura e objeto é uma entidade concreta. Vejamos um exemplo. Aqui temos uma estrutura de carro e temos vários atributos dele. Tipo, cor, placa, número de portas. E aqui temos dois objetos dessa classe. Eles são concretos, objetos concretos. Eles têm valores nas propriedades. Eles têm também seus métodos. Tá? Então, quais são os membros da classe? Os membros da classe são atributos e métodos. Os atributos também são chamados de propriedades e os métodos também são chamados de funções ou serviços. Vejamos cada um deles. Atributos ou propriedades são os dados que o objeto armazenará. Tá? A criar um objeto, o que você faz, o que o sistema faz, na verdade, é criar um espaço de memória para todos os atributos dele. O estado do objeto é representado pelos valores de seus atributos. O que são métodos? Os métodos são as operações que podem ser executadas por cada um desses objetos. Eles definem o comportamento do objeto. Tá? Eles são muito parecidos, na verdade, são equivalentes às funções que a gente usa na programação estruturada, porém a diferença é que ele está relacionado, os métodos estão relacionados também com os dados, com os atributos, e eles têm acesso direto a esses atributos. Para poder representar uma classe, existe uma notação, que é essa que estou mostrando aqui nesse exemplo. Tá? Então, temos aqui a classe aluno. O importante dessa notação é que ela permite visualizar a abstração, a classe, sem vocês perder o foco nas partes mais importantes da classe. E ela independe da linguagem de programação. Então, ela tem três partes. Tem que é o nome da classe, tem uma seção que mostra os atributos da classe, nesse caso nome, nota e média, e tem uma outra seção que mostra os métodos da classe. Tá, temos aqui um exemplo. Para nosso exemplo aluno, a classe é aluno, e o objeto, podemos criar um objeto usando o comando new, por exemplo, no Java, então vamos ter new aluno, para criar um objeto, ele vai devolver um objeto. E temos atributos como são nome, nota e média, e os métodos, todos esses daqui. É importante falar que A1 não é um objeto, exatamente, é uma referência a um objeto. Então, tomem cuidado com esse termo no momento de falar sobre essa variável aqui. Tá. Existem alguns princípios básicos que todas as linguagens orientadas a objetos devem seguir. Quais são esses princípios básicos? São abstração, encapsulamento, composição e agregação, herança, polimorfismo, modularidade, e eles têm que trabalhar com mensagens. Abstração. A abstração consiste em identificar quais são os artefatos de software na modelagem de um domínio em particular. E a gente tem que ignorar os aspectos que não são importantes, que não são relevantes para esse problema. Tá? Quando trabalhamos com classes, essas classes permitem abstrair esses conceitos. Então, por exemplo, suponha que você está tentando resolver algum problema, o problema do aluno. Voltemos para o problema do aluno. Não é importante nesse problema você modelar para que time o aluno torce, não é? Então, a gente não vai colocar ele. Tá? Então, ignoramos aqueles aspectos que são irrelevantes para o domínio. O outro conceito, o outro princípio básico é encapsulamento, que é esconder os detalhes da implementação de um objeto. A ideia principal aqui é que o sistema não deve depender de sua implementação interna, e sim de sua interface. Tá? Então, em outras palavras, o encapsulamento é a capacidade de um objeto possuir uma parte privada, acessível somente através dos métodos definidos na sua interface pública.
Voltando de novo para o exemplo do aluno. Não queremos que outro objeto possa alterar a média do aluno manualmente. Tá? Ele pode, talvez, consultar a média, mas outros objetos não deveriam mudar a média do aluno. Vejamos um outro exemplo aqui. Eu tenho esse objeto aqui, que é uma pessoa em particular, e um carro, um outro objeto, certo? Eu quero interagir com esse objeto carro. A pessoa não precisa saber todos os detalhes, por exemplo, para virar à direita. Eu quero virar para a direita. Eu não preciso saber todos os detalhes de como que funciona internamente o carro para fazer essa operação. Eu só preciso interagir com esse objeto através da sua interface, que nesse caso seria o volante. Um outro exemplo, suponha que você quer trabalhar com um conjunto de dados. E você quer fazer as seguintes operações: inserir dados, apagar dados e ordenar os dados, por exemplo. Eu não me importo se esses dados estão guardados em uma árvore, estão guardados em um vetor, em uma lista duplamente ligada, não me importa, eu só quero saber a interface. Como que eu faço para inserir um novo dado nesse conjunto, por exemplo. Existem vários tipos de relacionamentos entre objetos. Os principais são associação, composição e agregação e herança. O mais simples é a associação. O outro, conhecido também como composição e agregação, é também chamado de relacionamento parte D. E herança é também chamado de relacionamento E1. Vamos ver cada um deles. Associação. Então, é um relacionamento mais simples. Aqui temos duas classes, empresa e funcionário. E eles estão relacionados por esse link aqui. Uma empresa tem um ou mais funcionários e um funcionário trabalha em uma empresa. Certo? Podemos usar, na verdade, qualquer verbo aqui para identificar a relação. Temos aqui outros tipos de relacionamento, composição e agregação. Vamos ver um exemplo. Temos aqui bicicleta, a classe bicicleta, ela está composta por duas rodas, tá? E aqui, como que lemos isso? Temos a classe conta, ela agrega um ou mais clientes. Suponha que você tem uma conta conjunta de duas pessoas. Então, uma conta, nesse caso, teria 2 clientes, tá? Uma outra coisa que a gente tem que ver nesse caso qual que é a semântica que está por trás. A gente vê aqui que tem uma diferença no preenchimento do símbolo, mas tem também uma diferença semântica entre esses dois tipos de relacionamento. Tá? Esse símbolo de aqui significa que a roda só existe enquanto a bicicleta existe. E aqui o cliente existe independentemente da existência da conta. Então, essa daqui a gente poderia falar que é um relacionamento mais forte, né? A existência dessa depende da existência da outra, enquanto aqui não. Um outro conceito importante é a herança, que está relacionado com o conceito de generalização e especialização. A herança permite fazer uma hierarquia das classes. Uma classe mais especializada, chamada de subclasse, nesse exemplo aqui, cachorro, herda métodos e atributos de uma superclasse, nesse exemplo aqui, mamífero, certo? Como que lemos isso? Um cachorro é um mamífero. E tem um conceito, como eu já falei, de generalização e especialização. Esse daqui é mais genérico, esse daqui é mais específico. Nesse relacionamento, uma subclasse pode sobrescrever o comportamento da superclasse. Existe também o conceito de herança múltipla. Algumas linguagens, como C++, aceitam esse conceito, permitindo que uma classe tenha mais de uma superclasse. Por exemplo, aqui, golfinho herda de mamífero e de animal marinho. Tá? Java não permite fazer isso. Porém, vocês podem tentar modelar isso usando diferentes contratos ou interfaces. Um outro conceito é polimorfismo, que possibilita que métodos diferentes, que estão em diferentes níveis da hierarquia de classes, possam apresentar
comportamentos diferentes. Tá? Então, esse conceito está muito relacionado com herança. As subclasses podem redefinir os comportamentos herdados de maneira diferente. Tá? Vejamos um exemplo. Temos a classe mamífero, temos a classe cachorro e a classe golfinho. Então, se fazemos a hierarquia de classes, temos então a classe mamífero, a classe cachorro, que é um mamífero, e a classe golfinho, que também é um mamífero. Certo? Temos essa hierarquia de classes. Certo? Cada um deles vai ter um método correspondente para se movimentar. O mamífero se movimenta, o cachorro se movimenta, o golfinho também se movimenta. Só que cachorro e golfinho, eles se movimentam de maneiras diferentes. Certo? Então, eles vão se comportar, toda vez que sejam chamados esse método movimentar, vai se comportar de maneiras diferentes. Isso é polimorfismo. O outro conceito é modularidade. Podemos criar módulos que agrupam um conjunto de classes com independência de funcionamento. E, finalmente, as linguagens orientadas a objetos, elas trabalham com mensagens. Então, os objetos se comunicam por meio do envio e recebimento de mensagens. Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula introdutória de computação orientada a objetos. Até a próxima.